Meus irmãos, vamos continuar a nossa série de mensagens, Rei dos Reis, Posições do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos continuar em Mateus capítulo 19, que é o trecho do jovem príncipe rico. Mateus 19. Nós vamos ler o trecho inteiro. Mas lembrando que nós já analisamos muitos dos versos. Hoje o nosso foco vai estar nos versos 27 ao 30. Na verdade, 27 ao 29. É o nosso foco de hoje. E o título de nossa mensagem é As Recompensas da Obediência. As Recompensas da Obediência, que é o assunto desse trecho aqui. Mas nós vamos ler na íntegra para contextualizar, a partir do verso 16. E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, se alguém tem alguma dúvida sobre o que Jesus ensinou, entre os versos 16 e o verso 26, nós já falamos nos sermões anteriores. Vocês podem entrar lá no canal da nossa igreja e assistir os sermões anteriores. Então, para resumir o que nós já vimos, o jovem rico, no verso 16, perguntou a Jesus: O que farei para para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu dizendo que ele precisava guardar os mandamentos. Nós vimos que a guarda dos mandamentos é o estilo de vida daqueles que foram salvos. Além disso, nós vimos que o teor da pergunta do jovem rico estava errada. Estava errada não pelas próprias palavras que ele diz, mas com o sentido que ele diz. Porque quando ele diz bom mestre, ele não diz bom com o sentido correto, mas com o sentido deturpado de bondade, e por isso Jesus desafia suas definições, fazendo perguntas para extrair dele o que ele queria dizer.
Nós vimos também que esse jovem rico, ele foi apressado em tirar conclusões erradas sobre Jesus. Ele foi apressado em não reconhecer o senhorio de Cristo e abandonar Jesus no primeiro desafio, na primeira provação, ele já abandona, já fica triste e vai embora. E nós vimos que quando Jesus dá uma ordem, nós temos que obedecer, não importa o quanto pareça difícil. Se Jesus dá uma ordem, obedeça. E nós vimos que quando nós obedecemos, quando nós temos esse coração disposto a aprender, a obedecer, mesmo que de cara a gente não entenda, as coisas depois começam a fazer mais sentido. O coração obediente, ele encontra respostas. E o coração desobediente, ele quer entender tudo primeiro, senão ele não obedece. Agostinho, o grande pastor da igreja do século V, ele disse: eu creio para poder entender. Eu creio para poder entender. A obediência, a fé precede o entendimento, a sabedoria. Quando nós cremos, nós crescemos em sabedoria. E nós vimos então, no contexto do ensino de Cristo, de que aquela primeira geração de cristãos, eles seriam muito provados, eles passariam por uma grande tribulação, e além disso, naquela mesma geração, todo o país de Israel, toda a Judéia seria completamente devastado e destruído, de modo que esse jovem rico perderia tudo de qualquer maneira. Nós falamos sobre esse contexto, que ele perderia tudo de qualquer maneira. Mas o coração rebelde não permitiu que ele chegasse a entender o que os apóstolos, o que os outros discípulos entendiam. E nós vimos isso na igreja de Atos, que lá em Atos a igreja começou a se preparar para esse período de provação que eles experimentariam. E depois nós vimos que muitas vezes quando nós temos esse caminho da vida eterna diante de nós, nós falamos, isso é muito difícil. Os discípulos falaram assim, parece que é impossível se salvar. E Jesus não respondeu dizendo assim, não é impossível não. Ele falou, para os homens é impossível. Para os homens é impossível porque o homem é fraco, o homem não é confiável, o homem tem dúvida. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós vimos que é dele então que vem a nossa força, é pela sua graça que vem a nossa força para crer, para obedecer e para perseverar. Não vem de nós mesmos. Para o homem é impossível, verso 26, mas a Deus tudo é possível. Então, como é que a gente vai ser salvo? Pela nossa própria força? De jeito nenhum. Pela força da graça de Deus. E agora nós vamos focar nos versos 27 em diante, onde o apóstolo que mais gostava de falar, Pedro, ele faz uma pergunta. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. E aqui nós precisamos entender o teor da pergunta de Pedro. Nós que deixamos tudo. O que os apóstolos, o que os discípulos deixaram? Bom, em primeiro lugar, a gente já viu lá no início do evangelho que eles deixaram a profissão deles. Né? Pedro, João, André, eles tinham, Tiago também, irmão de João, eles eram pescadores e eles deixaram a vida comum deles para seguir Jesus. E de cara a gente pode pensar assim, mas isso aí é algo muito fácil, né? Eu queria parar de trabalhar para ficar só andando com Jesus. Será que isso realmente é deixar tudo? Eu adoraria, né? Sair do computador e ficar só andando com Jesus igual Pedro. Que privilégio. Realmente é um grande privilégio. Eu, com certeza, queria isso. Se não querer não, sair daquele escritório mofado, naqueles problemas de trabalho, para ficar só andando com Jesus. Que maravilha. Mas vocês precisam entender o aspecto disso, que era muito difícil. Então, era um grande privilégio, era uma grande bênção. Ninguém teve uma bênção maior do que esses discípulos que andavam com Jesus pessoalmente, comiam com ele, conversavam, tiravam dúvida. Maravilha. Mas
andar com Jesus por outra ótica também trazia muitos sacrifícios, porque eles sofriam junto com Jesus. Eles sofriam junto com Jesus. Então Jesus era criticado, eles estavam juntos sendo criticados. Jesus era caluniado, eles estavam juntos sendo caluniados. Então, todas aquelas coisas que Jesus sofre durante o seu ministério, os apóstolos estão sofrendo juntos. Quando Jesus foi preso, eles passaram aquilo de forma intensa também, porque eles corriam o risco de morrer também. É algo que a gente às vezes não pensa. Quem estava mais na mira ali com Jesus quando prenderam Jesus? Os 12 apóstolos. É por isso que eles se escondem. Eles estavam correndo o risco de morrer também. Então, tudo que Jesus passou, eles passaram juntos. E isso é importante entender para que a gente não tenha uma visão excessivamente negativa dos discípulos e não deixemos de ver as suas virtudes. Nos últimos capítulos do Evangelho, nós temos visto que os discípulos, em muitas ocasiões, eles pecam. Vocês lembram quando Pedro estava tentando convencer Jesus que ele não ia morrer? Pedro chamou Jesus no canto e falou assim, ó, decidi aqui que você não vai morrer. Vai acontecer outra coisa. Então, tinha um momento de pecado, mas olhe para o outro lado da moeda e pense o quanto esses discípulos eram cheios de virtude e eles eram homens muito fiéis. É muito importante entender isso. Porque entre nós que não somos Jesus, a nossa fidelidade nunca será perfeita. Mas uma fidelidade imperfeita não deixa de ser fidelidade. Eles eram fiéis a Jesus. Você tem que pensar, Pedro falava besteira de vez em quando, Tomé, até João, mas eles não largavam. Isso, inclusive, está em contraste com esse jovem rico. Porque o jovem rico, a primeira coisa que ele ouviu, que ele achou estranho, ele já saiu. Não quero ouvir mais, não quero aprender mais. Pedro, João, Tiago, Tomé. Eles tropeçavam, mas eles estavam lá. Eles estavam seguindo Jesus, eles estavam insistindo. Tem uma hora que Jesus perguntou, vocês não querem ir embora não? E Pedro falou, João 6, a quem nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então aqui nós aprendemos que a verdadeira fidelidade, ela não é perfeita porque nós somos pecadores, mas ela é real e ela é perseverante, ela produz frutos. Os apóstolos eram homens muito corajosos, apesar dos seus defeitos, muito corajosos, porque eles enfrentavam tudo para estar com Jesus. Jesus era caluniado, eles eram caluniados juntos, Jesus era perseguido, eles eram perseguidos juntos, e por mais que eles tivessem falhas, eles eram sempre fiéis a Jesus e sempre amaram Jesus de verdade. E isso é importante para entendermos o que esse texto vai nos ensinar sobre as recompensas de Deus. Pedro diz, que receberemos? Ou seja, o que nós vamos ganhar por deixarmos tudo, por sermos caluniados, por sermos perseguidos? O que nós vamos ganhar? Veja que Jesus não diz que a pergunta dele está errada. Jesus não diz que ele está com o pensamento errado porque ele está querendo recompensa. Não diz isso, pelo contrário, Jesus vai dizer qual é a recompensa. Então existe um pensamento entre algumas pessoas, é um pensamento ateísta. É um pensamento ateu. Vou dizer o que é um pensamento ateu. Que você tem que fazer, você tem que servir a Deus, e você tem que fazer as coisas sem se preocupar com recompensa nenhuma. Você não deve pensar em recompensa nenhuma. Isso é ateísmo. Porque vou te explicar por que é ateísmo. Tem um verso muito importante sobre isso, que é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11,
verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus. Vamos ler o resto todo mundo junto. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é necessário, número 1, crer que Deus existe, esse é o mais básico. E é necessário crer que ele é galardoador. O que significa a palavra galardoador? Recompensador. Ele recompensa os que o buscam. E o resto do capítulo, ele vai citar exemplos do Velho Testamento de pessoas que creram em Deus e que foram recompensados por ele. Volte para Mateus 19. Por que há ateísmo? Porque se você crê que a obediência não produz recompensas, você está negando que Deus é justo ou está negando que não existe um Deus. Então, se você crê que Deus existe e que ele não é somente justo, mas que ele é justíssimo, ele é perfeitamente justo, você tem que crer que toda justiça humana, toda obediência humana será recompensado. Por quê? Porque Deus ama a justiça. E você tem que crer que toda maldade, todo pecado será castigado, porque se Deus é justo, ele odeia a maldade. É simples assim. Dito de outra forma, a ideia de recompensa deriva-se e baseia-se no amor de Deus. Então, para você não ter uma divisão distorcida de recompensa, você tem que entender a natureza do amor e principalmente daquele que é o amor, que é Deus. O verdadeiro amor, unido à justiça e à bondade, recompensa o que é bom. Aquilo que nós amamos, nós recompensamos. Aonde não há recompensa, não há amor. Dito de outra forma, se você ama seus filhos, você quer presentear seus filhos, você quer dar coisas boas para os seus filhos. Jesus diz isso no Sermão do Monte. Ele diz até o pai ruim, de vez em quando ele compra presente para o filho, Sermão do Monte. Ele se preocupa em dar algo para o filho. Aquelas pessoas que nós amamos, nós queremos fazer bem. Quem nós amamos, nós queremos fazer bem, e fazer bem é recompensar. Então, o que ensina o ateísmo? O ateísmo é a ideia absurda que por trás do universo não existe aquele que é a inteligência absoluta. Não existe um criador. Se não existe um criador, de onde o universo vem? Vem do nada e vai para o nada. Então eles vão dizer que tudo surgiu do nada, você surgiu do nada, o que implica que você não tem valor nenhum, porque se você não veio do nada, você não vale de nada, você vai virar pó e acabou. E é tudo aleatório, vem do nada, vai para o nada. Então esse é ateísmo. Nesse cenário, não tem como acreditar, se eles não acreditam que tem um criador, se não tem um criador, não existe justiça absoluta. Se não existe um criador, não existe julgamento. Julgamento, para existir, tem que existir um criador que define o bem e o mal. Então, na visão ateísta, se a pessoa roubava ou se a pessoa dedicava a sua vida para ajudar os necessitados, não faz diferença. Não faz diferença se eu era ladrão, matador, ou se eu vivia para ajudar as pessoas. Porque, em última análise, dá tudo no mesmo. Porque tudo veio do nada e vai para o nada. Isso faz sentido? Não. Não faz sentido. Não faz sentido você crer que Adolf Hitler e o apóstolo João dá tudo no mesmo e os dois não valem de nada. O que faz sentido é você crer que existe um Criador, que ele define o bem e o mal e que ele julga os homens de acordo com o bem e o mal que ele determinou. Ou seja, aqueles que amam são aprovados por ele e julgados por ele de acordo com seu amor, e aqueles que odeiam o seu próximo, que destroem o seu próximo, também serão julgados de acordo com o seu ódio e com a sua maldade. Então, diante disso, se você entender esse cenário, você vai entender a pergunta do apóstolo Pedro. Não é uma questão de ser interesseiro, eu quero recompensas. Não.
É uma questão de justiça, que a verdade e a justiça seja recompensada. É justo. E aqui a pergunta, se vocês entenderem isso, vocês vão entender que a pergunta do apóstolo Pedro, ela responde uma dúvida que muitos têm. E nós vamos ver como é que ela responde. A dúvida que muitos têm é: por que muitas vezes, se existe essa justiça, se existe esse Deus, se existe um Deus, um Criador e um juiz, por que é que muitas vezes a gente vê os maus se dando bem e os justos se dando mal? Eu vou mostrar como essa pergunta está embutida no que Pedro está perguntando. Por que é que muitas vezes a gente vê o mal se dando bem? O que é mal? A gente já viu, a gente falou sobre os mandamentos lá nos versos anteriores, né? Então Jesus falou, verso 19, honra teu pai e tua mãe. Verso 18, não matarás, não cometerás adultério, etc. Por que a gente muitas vezes vê as pessoas que vivem assim, se dando bem, e quem guarda os mandamentos se dando mal? Por que isso acontece? Bom, a resposta de Jesus, em reação ao que Pedro diz, é exatamente esclarecendo isso. Porque a resposta de Jesus vai falar sobre um julgamento futuro. Ou seja, o que Jesus vai responder é que esses maus que se dão bem é só por um momento. Porque vai haver um julgamento. Ou seja, se você vê alguém perverso se dando bem, é o único momento que isso vai acontecer. É só naquele momento, porque em breve, logo, cedo, ele será julgado. E nós cantamos isso muitas vezes nos Salmos, não é? Que o Senhor castiga os perversos. E em relação ao justo, se você vê um justo se dando mal, Jesus vai mostrar aqui também isso é temporário. Porque a justiça será feita. Ou seja, o bem que o mal experimenta, as coisas boas que o mal tem, ele vai perder. Esse Jesus vai mostrar. Porque há um juiz no céu, que é Jesus Cristo. Aí que nessa reflexão que a gente vai entender por que vale a pena deixar tudo por causa de Cristo. Por que vale a pena deixar tudo por causa de Cristo? Porque nós vamos ver aqui que essa privação, esse perder tudo é temporário. É por isso que Jesus vai falar lá em Mateus 16, que nós já pregamos, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois se perder, porque ele vai perder tudo. Se ele ganhar o mundo inteiro, ele vai, sem ter Deus, ele vai ser julgado e vai perder tudo. E se eu não tiver nada agora, mas eu tiver Deus, é melhor porque eu vou ganhar tudo. Então a gente não pode pensar no imediatismo. No imediatismo. Quem era mais rico? Pôncio Pilatos ou apóstolo João? O Pôncio Pilatos, muita riqueza, muito poder. Então você pode pensar, Pôncio Pilatos que entregou Jesus, que matou Jesus, como é que ele podia estar bem? Como é que ele podia estar bem? Pergunta, ele está bem agora? Está muito mal. Então esse bem dele é entre muitas aspas, porque é só um pouco de tempo. É só enquanto ele estava ali. Na verdade, a história nos conta que não demorou muito depois da crucificação de Jesus que ele morreu. Então, o que é esse poder e riqueza que Pôncio Pilatos tinha? Não valia de nada, porque durou pouco. E o apóstolo João? Aonde está o apóstolo João agora? Está séculos e séculos e séculos melhor do que todo mundo aqui. Então, nós precisamos nos perguntar, que tipo de visão nós temos sobre o mundo? Nós somos ateístas que cremos que tudo começa do nada e termina em nada, aí você não vai crer em justiça. Se você crê que existe um Criador, você crê que existe um juiz que dá a cada um segundo as suas obras. Então vocês estão vendo que a pergunta de Pedro não tem nada a ver com ser interesseiro, tem a ver com que o grande apóstolo Pedro cria
na justiça de Deus. E nós que deixamos tudo, e nós que nos sacrificamos para sermos justos. Esse é o termo da pergunta. E nós que nos sacrificamos, nós abrimos mão das coisas para sermos bons, corretos. Nós que não nos vendemos, nós que não nos prostramos, nós que não nos rendemos para o mal. A resposta de Jesus: fica tranquilo que vocês serão recompensados. Essa privação é temporária. A obediência produz recompensas. E nós vamos ver essas recompensas agora nos versos 28 e 29. Então, a primeira recompensa que Jesus vai mencionar é a recompensa da eternidade. Então, eu vou mostrar para vocês que no verso 28, Jesus fala da recompensa da eternidade, e no verso 29 ele vai falar das recompensas neste mundo, nesta vida. Então, na eternidade e nessa vida também. Antes de eu prosseguir, deixa eu só abrir um parênteses, tá? É importante, quando a gente vai analisar um texto bíblico, tem duas partes principais. Primeiro, a gente tem que entender o texto no contexto original, e depois a gente aplica para nós. Mas antes de aplicar para nós, a gente tem que entender o que estava sendo escrito e dito ali naquele contexto, ok? Então é isso que a gente vai entender. Então, no verso 28, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, esse vós aí são os apóstolos, que inclui o apóstolo Pedro do verso 27 que fez a pergunta, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que é esse na regeneração? O que é esse Filho do Homem se assentando no trono da sua glória? Isso se refere ao juízo final. Nós vemos que se refere ao juízo final por dois motivos. Primeiro, a palavra regeneração. Está vendo aí, regeneração? Essa palavra também poderia ter sido traduzida como restauração. Então, como nós aprendemos, Jesus fala muito em outros lugares, haverá um tempo no futuro, na vinda de Cristo, quando Cristo vier, tem gente que fala, quando Cristo vier, essa terra, esse universo vai desaparecer, vai deixar de existir. Não é o que a Bíblia ensina, nós vemos aqui. Na verdade, quando Cristo vier, tudo será restaurado, regenerado. Será uma restauração de tudo. Então, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses sobre a vinda dele, que haverá a ressurreição. Qual é a ideia da ressurreição? A ressurreição faz parte dessa restauração. Então, neste mundo agora, as coisas tendem para a destruição, tendem para a morte. Então, se você tem aí, se você é uma criança pequena, não importa. Um dia você vai envelhecer, um dia você vai morrer. Do pó viesse, para o pó voltará. Se a gente planta uma árvore, um dia essa árvore deixa de existir. As coisas tendem à destruição, ao desaparecimento. O que a Bíblia ensina é que quando Cristo vier, ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai fazer uma regeneração de tudo. Ou seja, as coisas não vão ser destruídas e deixar de existir para sempre. Haverá uma ressurreição. Então você deve imaginar que eu estou ficando velhinho, cada dia passa eu fico mais velho, eu tenho que usar uns cremes aqui para tentar segurar as mulheres, né? Os homens não. Mas você deve entender que quando Cristo vier, você será restaurado em sua vida para que ter vida eterna. E aí será a sua versão 2.0. Ou 3.0, né? A sua melhor versão será mais bonito, seu rosto não terá essas rugas, é o corpo ressurreto à vida eterna. Mas, então Jesus está falando sobre esse tempo, sobre a sua vinda, por isso que ele diz, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. A gente vê em Mateus 25 sobre isso, sobre a vinda de Cristo para o juízo final, que ele vai julgar todos os homens, vai estar no trono da sua glória. E aí o que vai acontecer com os apóstolos? Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então presta atenção. No juízo final, que Jesus está dizendo o seguinte, no juízo final,
os apóstolos que eram justos, eles participariam do julgamento no juízo final. Isso é uma verdade não só para os apóstolos, mas para todos os justos. Então isso aqui é uma coisa importante sobre o juízo final. No juízo final, Jesus vai julgar o mundo e nós vamos participar do julgamento dele. Vamos ver outras passagens que mostram isso. Volte para Mateus capítulo 12. Tem algumas passagens que a gente já pregou antes. Verso 38. A gente já pregou sobre esse texto, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos. Então alguns dos escribas e fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Esse pedido aqui é com certeza, eu tenho que usar a palavra, o mais idiota de toda a Bíblia, ok? Essa fala dos escribas e dos fariseus é a mais idiota de todas. Por quê? Porque Jesus está falando um monte de sinal, monte de milagre, monte de milagre, monte de milagre. Aí vira alguém e fala: a gente quer ver um sinal. Tem que ter mais um sinal. Tá vendo como era a cabeça dos fariseus? É tipo assim, eu encerro a pregação aqui, já preguei por 1h30, aí alguém vira e fala: mas a gente quer ver você pregar. Você não estava vindo pregar, não? Eu estou 1h30 falando aqui. Então é mais ou menos isso. Então, quem que falaria esse tipo de comentário com Jesus? Só um fariseu, né? Então, vocês sabem como é que são os fariseus? A gente quer mais um sinal. Faz mais um sinal aí. Já ressuscitou morto, já curou cego, já curou coxo, leproso, já curou tudo, mas não é suficiente. Para quem tem coração fechado, nada vai ser suficiente. Nós queremos ver um sinal. Aí Jesus vai responder, mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas, pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, Jesus está falando aí sobre a sua própria ressurreição. Agora, olha só o que ele vai falar no verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então presta atenção, Jesus está dizendo que os ninivitas, vocês lembram quem são os ninivitas? Lá no livro de Jonas, lá no Velho Testamento. Então os povos ninivitas aqui viveram séculos e séculos e séculos e séculos antes de Jesus. Então Jesus está dizendo que no juízo final, os ninivitas ressurgirão no juízo. Então no juízo final eles vão ressuscitar. E quando eles ressuscitarem, eles vão condenar esta geração. Então lá no juízo final, você vai ver esses fariseus que estavam aqui falando besteira, vocês vão vê-los sendo jogados no inferno pelos ninivitas que viveram séculos depois. Continuando, verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Quem é a rainha do sul? Ele vai contar aí, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Se vocês voltarem no livro de primeira, na verdade, é primeira ou segunda Reis, me deu um branco agora, mas no livro dos Reis, tem a história da rainha do sul que foi visitar Salomão, ela foi salva. Jesus está dizendo que no juízo final ela vai ressuscitar e ela vai participar do julgamento, condenando aquela geração perversa e iníqua que rejeitou Jesus no primeiro século. Então vocês estão vendo que no juízo final todos vão ressurgir e que nós vamos participar do julgamento. Outra passagem que fala sobre isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6. Ele vai falar sobre o mesmo assunto. Aliás, nós vimos na escola dominical de hoje que os apóstolos nunca ensinam nada que Jesus não ensinou. Então vocês vão perceber que o que Paulo ensina aqui é o mesmo que nós vimos nos evangelhos. 1 Coríntios 6. Então vamos ler o verso 1 para entender o contexto. Ousa algum de vós
tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Para aí. Do que Paulo está falando nesse capítulo aqui? Se você ler o capítulo inteiro, vocês vão ver. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos. Ou seja, por que vocês que são da igreja, Paulo está perguntando, por que vocês que se dizem cristãos, um está indo processar o outro lá nos tribunais romanos? Por que vocês já não resolveram? Por que está um irmão processando o outro? É isso. Perante os injustos. Quem são os injustos aí? Os romanos. Então, olha só o absurdo que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Seria igual ao seguinte. Vamos supor que eu e o Raul, nós não estamos se entendendo aqui. Eu e o Raul não estamos entendendo. Aí a gente, em vez de a gente sentar igual o irmão resolver, a gente vai lá no tribunal e um começa a processar o outro. Paulo está perguntando, vocês são malucos? É isso que ele vai perguntar no capítulo. Vocês não aprenderam nada com Jesus, por que vocês não conseguem se dar bem dentro da igreja? É isso que ele vai falar. Não vai acontecer não, Raul. Não sabeis, olha só o verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. O que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo que você não sabe que no juízo final, nós os santos, vamos julgar o mundo, porque a rainha do sul vai julgar a geração perversa, porque os ninivitas vão julgar. Como é que vocês vão estar falando que vocês vão para o juízo final? Lá no juízo final vocês vão julgar o mundo. Mas aqui vocês não conseguem diferenciar a mão da direita da esquerda, não conseguem julgar nada direito. É isso que Paulo está falando. Mas aqui vocês não conseguem resolver um problema dentro da igreja. Que povo é esse que está dizendo que é cristão que vai julgar o mundo? Entenderam a crítica? Então aqui ele está dizendo que nós vamos julgar o mundo porque no juízo final nós vamos participar do julgamento de Jesus. E no verso 3 isso vai incluir até os anjos. O que isso quer dizer? Que nós vamos julgar os anjos. Quer dizer que a gente vai ter o privilégio de mandar os demônios para o inferno. Nós vamos dizer, demônios vão para o inferno. Mas na igreja a gente não consegue se acertar. É isso que Paulo está dizendo. Então agora se não consegue se acertar. Então veja que essa ideia de juízo final, ela deve servir de base para sermos pessoas que julgam aqui e agora corretamente. O que é julgar corretamente? É eu ter a capacidade de discernir o certo e o errado e ter a capacidade de fazer o certo. É isso que ele está falando. E no Brasil tem um pessoal aí se processando. A gente vê às vezes umas coisas na notícia. Bom, volte para Mateus 19. Então, quero que você reflita bem nisso e reflita no seguinte. Nós vamos participar do juízo final. Ou seja, entenda o seguinte. Aquela pessoa que perseguiu os apóstolos, aquela pessoa que fez maldade com os apóstolos, aí vamos dizer, morreram. Morreram. Estou falando para você se situar lá atrás, tá? Depois a gente volta para aqui na frente. Morreram. Aquela pessoa que perseguiu o apóstolo Pedro, Caifás, o sumo sacerdote, perseguiu o apóstolo Pedro. Depois que morreu Pedro, morreu Caifás. Caifás, o perverso, o que Jesus disse que aconteceria com os perversos? Para onde ele foi depois da morte? O assassino, o perseguidor dos apóstolos. Vocês acham que ele foi para o paraíso? Lucas 16 diz que ele foi para o inferno. Então ele estava bem enquanto ele estava na vida. O apóstolo Pedro foi para o paraíso. Está lá no paraíso há muitos séculos. A pergunta é, quando que os dois vão se reencontrar de novo? Quando que eles vão se reencontrar? No fim do mundo, no juízo final.
E Jesus está dizendo é que no juízo final, o apóstolo Pedro iria pessoalmente condenar esses perversos que estavam em Israel perseguindo ele durante a vida. Ou seja, existe aqui um Deus que é justo e em sua justiça ele garante que haverá um acerto de conta entre todas as pessoas. Ou seja, a doutrina do juízo final é que mesmo que não houve um acerto de contas aqui, não foi feito um acerto de contas aqui, mas será feito lá na frente, no futuro. Pedro e os demais apóstolos julgariam Israel, o mesmo Israel que os perseguiu enquanto eles estavam na terra. Haveria um acerto de contas. Isso deve nos levar a refletir em duas coisas. A primeira coisa é: não existe maldade que será esquecida. Não existe maldade que será esquecida. Toda maldade que foi cometida terá que se prestar conta delas. E o segundo ponto é: não é um acerto de conta genérico. É um acerto de conta com os justos contra quem você cometeu essas maldades. É pessoal. Jesus quer incluir as vítimas. Abram em Mateus 25. Esse passagem de Mateus 25 fala do juízo final. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está vendo que é a mesma linguagem de Mateus 19, o trono da sua glória. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Então ele está falando do Filho do Homem chegando, o mundo inteiro é reunido diante dele, para quê? Para ser julgado. Verso, continua. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então, para aí. Jesus está no juízo final. Ele dá todas as nações reunidas diante dele. Ele vai dividir para a direita, para a esquerda. Ele está dizendo que ele vai virar para os da direita e vão falar: vinde para o reino do meu Pai, porque eu, Jesus, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive nu, vocês me deram roupa. E eles vão perguntar no verso 37, então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? Os justos não estão entendendo. Eles estão falando assim: eu não lembro de quando eu dei de comer para Jesus. Eu não lembro. Quando é que eu dei de comer para Jesus? Jesus não estava nem aqui, ele já tinha subido ao céu. Olha só a resposta de Jesus. 40. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então o que Jesus está dizendo? Quando vocês fizeram isso, ou seja, dar de comer, dar de vestir, dar de beber, ajudar, socorrer os meus pequeninos, olha só o termo que ele usa, os meus pequeninos, ou seja, os meus sofridos, os meus atribulados, aqueles que sofreram, vocês fizeram com eles, vocês estavam fazendo comigo. Palavras de Jesus no juízo final, ou seja, Jesus está dizendo, ele mostra aqui, que
o sofrimento destes, com fome, com sede, doente, estrangeiro, nu, etc., o sofrimento deles não será esquecido para sempre, porque por mais que eles tenham sido esquecidos na terra, eles serão lembrados no juízo final. Quem é que está sendo lembrado aqui no juízo final como os meus pequeninos? Os que mais sofreram. Que tive nu, sem roupa, sem comida, fome, eles são lembrados no juízo final. E quem mais é lembrado no juízo final? Aqueles que se preocuparam com eles. Então você vê aqui com clareza a ideia de que nem as menores coisas, aquela pessoa indigente que para os homens foi esquecido, ninguém sabia o nome, ninguém queria saber quem era, no juízo final ele é lembrado. Porque existe um acerto de contas final. Existe um acerto de contas final. Se você é justo, você vai encontrar com seus inimigos no juízo final. E eles vão prestar contas a você. Vai ter um reencontro. Vai ter um reencontro. E todas as suas boas obras aqui, as suas boas obras, você que é justo, as suas boas obras serão lembradas. Ou seja, suas boas obras não serão esquecidas. Podem ter sido ignoradas, desprezadas pelos homens. Mas Jesus viu todas elas e está dizendo, eu vou lembrar perante todas as nações. Eu vou lembrar de toda a sua fidelidade. E você vê que os santos aqui, os justos, eles são humildes. Eles perguntam, quando é que eu fiz isso? Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Meus irmãos, essa palavra nos ensina que se tem um justo que chora e você abraça essa pessoa que está chorando, que está sofrendo, você está abraçando Jesus. Se tem alguém nessa igreja passando fome, eu vou te ajudar. É como se você estivesse emprestando dinheiro para Jesus. Eu estou ajudando Jesus. Por quê? Porque Jesus diz aqui que ele é representado por essas pessoas. Quando aquele que estava nu, você deu roupa, você estava dando roupa para mim. Quando quem estava com fome, você deu comida, você estava dando comida para mim. Ou seja, as boas obras dos justos é lembrado no juízo final. E os ímpios? Vamos ver agora os injustos, tá? Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, agora é os da esquerda, os condenados. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me visitaste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, estrangeiro, nu e enfermo na prisão e não te servimos? Eu não lembro de ter visto você, Jesus. Eu não me lembro de ter visto você passando fome, você nem estava na terra. O que Jesus vai dizer? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ou seja, vocês não viram o meu rosto na face dos meus pequeninos. E porque vocês desprezaram os meus pequeninos, eu vou te desprezar agora. Você está vendo que haverá um acerto de contas pela forma com que nós tratamos as pessoas, e é por isso que as pessoas vão participar do julgamento. É pela forma que esses pequeninos foram tratados. Verso 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deixa eu falar um pouco sobre esse tormento eterno. Esse tormento eterno aí, o que é? Bom, em primeiro lugar, veja que o tormento é eterno. Não é temporário, assim como a vida não é temporária, é eterna. Ele está falando aí sobre o inferno. E eu quero falar um pouco sobre a natureza do tormento do inferno. Isso é algo que a gente aprende em Lucas 16, é uma das passagens mais importantes. E
vai ter um momento que a gente vai expor Lucas 16 de forma completa, mas eu quero dar um breve resumo aqui para a gente prosseguir, tá? A natureza do tormento do inferno, nós aprendemos Lucas 16, pode ser resumido da seguinte forma: é um encontro com a dor do seu próprio pecado. É um encontro com a dor do seu próprio pecado. Eu vou resumir aqui Lucas 16, peço que vocês leiam em casa. Mas é o seguinte, em Lucas 16, nós temos uma situação parecida com Mateus 25, que é o seguinte: você tinha um homem lá que ele era pobre, era muito pobre, e ele era desprezado pelo rico. Todo dia o rico passava por ali e desprezava ele. E é interessante que nessa história que Jesus conta, o único que Jesus dá o nome é o pobre que é Lázaro, ele diz Lázaro. Então, esse pobre ali desprezado, Jesus dá um nome para ele. O rico não tem o nome. Ele fala, ô rico, não diz o nome. No mundo de aqui, aquele rico, todo mundo ia saber o nome. Não é assim? Quem que o povo aqui não lembra do nome? Do indigente. É até chamado de indigente, né? Jesus diz, aquele pobre ali, ele era justo. Quando ele morreu, Jesus diz, ele foi levado pelos anjos para o paraíso. E quando o rico, mau, perverso morreu, ele foi para o inferno, disse Jesus. Aí Jesus vai dizer que no inferno, esse rico estava implorando para ter uma gota de água na sua língua. E o pobre estava lá abraçado na mesa com Abraão, que na vida também era rico. Ou seja, o mendigo estava no paraíso com Abraão. Agora faça a seguinte pergunta: o que o rico naquela história estava fazendo no inferno? Ele estava mendigando, pedindo água. Ele estava fazendo o que o pobre fazia, ele não ligava. Ou seja, a natureza da sua dor é igual o pecado que ele cometia. No inferno, quem for para o inferno, você vai ter um encontro com a dor do seu próprio pecado. A sua consciência vai te atormentar. O pecado é dolorido. O pecado é destrutivo, é de morte. E o salário do pecado é você sofrer quem você mesmo era. Então Jesus vai dizer, esse rico ele vai para o inferno mendigar. Nós não sabemos exatamente como é o inferno, porque ninguém nunca foi para lá e voltou para contar. Só Jesus sabe como é que é o inferno. Não tem esse negócio de, eu fui no inferno, eu voltei. Não. Nós cremos do que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que o pecado, nós temos, o ser humano na terra, ele tem artimanhas para abafar a voz da sua consciência. Então, o ser humano na terra, ele faz coisa com outras pessoas e nem sente. Ele adultera e ele não sente a dor da vítima do adultério. Ele mente, ele não sente a dor da sua mentira, de ser enganado. Ele rouba, ele não sente a dor. No inferno, ele será forçado a encarar a dor que ele causou no outro. Isso é o inferno. Lucas 16. E se vocês repararem, os castigos de Deus na terra também são assim. Os castigos de Deus na terra, eles são da mesma natureza do tipo de pecado que foi cometido. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir, principalmente para quem está lendo Gênesis. Então, vocês lá no livro de Gênesis, tem uma pessoa chamada Jacó. E Jacó era neto de Abraão, portanto, Deus tinha um plano na vida de Jacó. O problema é que Jacó não dava bola para esse plano. Então, imagina que o seu avô é Abraão, o seu pai nasceu por um milagre, e em vez de você honrar isso, você vive igual um louco. Então, Jacó, ele era caloteiro e enrolão.
Quem está aí estudando a história, ele deu um golpe no irmão e arrumou um grande rolo lá. O irmão Esaú queria matá-lo. Então você vai lendo essa história e você vai falando: que povo que Deus tem para trabalhar para os seus planos, né? É um povo complicado. Mas pensa no seguinte: se Deus fosse depender de pessoas perfeitas para realizar seus planos, nunca ia ter plano nenhum. Porque o homem sempre vai causar um problema. Mas aí Deus fica lá insistindo com Jacó. Jacó, ele enganou quem? Presta atenção nisso. Quem que Jacó enganou? Ele enganou Esaú, seu irmão. E ele enganou Isaac, seu pai. É isso? Ele enganou Isaac, seu pai, ele enganou Esaú, seu irmão mais velho. Aí quando Jacó, ele foge para a terra de onde Abraão saiu. Então, se você parar para pensar, Deus tinha falado para Abraão: sai dessa terra porque eu vou te abençoar na outra terra. Jacó está voltando, é como se estivesse indo na contramão de tudo que Deus mandou. Ele está indo na contramão de tudo. Chega lá naquela terra, que é a terra de onde Abraão saiu, que nem deveria estar lá, mas ele já voltou. Ele conhece um cara chamado Labão. E Labão, o nome já enrolão, Labão enrolão, pensa assim. Labão olha para a cara de Jacó, vê que ele tem cara de bobo, e ele fala: vem Jacó, nós somos parentes, papapá, nós somos muito legais, você quer casar com minha filha, né? Então vem aí. Aí que naquela cultura deles ali, eles tinham poligamia, que o homem podia casar com várias mulheres. Naquela terra ainda é assim até hoje, né? Se você for naqueles países lá, ainda é assim. Isso é permitido por Deus, se casar com mais de uma mulher? Não é e nem nunca foi. Mas Jacó já está muito longe de Deus. Mas aí está lá, e Jacó chega falando, chorando, que ele está apaixonado por Raquel. Labão olha para a cara dele e fala assim: ó, vai ser o seguinte, você vai trabalhar para mim, você quer casar com a minha filha? Você vai trabalhar para mim por 7 anos. 7 anos você trabalha para mim de graça. Aí você casa com a minha filha. Chega a hora da festa, toma bebida, toma bebida, toma bebida. Jacó já está bêbado, vai dormir. Quando ele acorda, ele não está casado com Raquel. Ele está casado com Lia. Quem é Lia? Lia é a irmã mais velha. Guarda isso. Lia é a irmã mais velha. Então ele foi enganado. Por quem que Jacó foi enganado? Pelo pai junto com a irmã mais velha, que estão enganando ele. O que Jacó tinha feito? Ele tinha enganado o pai contra o irmão mais velho. Ou seja, Jacó está sofrendo o que ele fez. O que ele fez. Aí daqui a pouco Jacó, ele fala assim: não, mas eu não sabia que era Lia, eu queria casar com Raquel. Aí chega lá, bom, não, você tem que casar com a mais velha primeiro, isso aqui é a outra, você vai trabalhar mais 7 anos. Resumo da história: o cara virou escravo por 14 anos, entenderam que ele é escravo, ele já virou escravo. As duas mulheres estão perturbando a cabeça dele. O sogro está enrolando ele, querendo tomar dinheiro. E chegou o momento que ele vai falar: aonde que eu deixei o Deus de meu avô Abraão? E outra coisa, a casa dele é cheia de ídolos, né? A casa dele é cheia de falsos deuses, de estátua. E aí que vai ser um dos momentos que ele vai falar que ele deixou o Deus dele de Abraão. E aí vai ser o processo que ele vai pedir perdão para o irmão e vai jogar fora todos os ídolos. Mas presta atenção que Jacó, numa parte que ele está sofrendo, ele está sofrendo o mesmo que ele fez. A mesma coisa. E tem mais. Depois que Jacó se converte e se arrepende, tem outro sofrimento. Vocês lembram quantos filhos ele tinha? Filho homem. Tinha 12 filhos. Qual desses era fiel a Deus? A maioria era mau e perverso. Mas, peraí, por que eles são assim? Por que eles são traiçoeiros, mau e perversos? Porque eles são igual o velho Jacó.
Os filhos dele são iguais a ele, traiçoeiros, traidores. Mas agora Jacó se converteu, mas o que você plantou fica. E o único filho justo que ele tem, quem é o único filho justo que ele tem? José. Por que José é o único filho justo? Porque era o mais novo, o filho da velhice. Que ele já estava ali nos caminhos corretos, ele criou correto. José é o único justo, é o novo Jacó. E ele perde esse filho. O único filho justo, ele perde. Por quê? Porque as obras do velho Jacó vêm à tona e ele cria filhos que vão ser traiçoeiros como e contra o irmão. Assim como ele tinha sido. Você já parou para pensar o quanto que esse homem Jacó sofreu? A gente lê a história e a gente não presta atenção nesses detalhes. Mas ele sofreu o que ele plantou. O que ele plantou. E no final ele vai finalmente se encontrar com o irmão e Deus tem um plano. Então, como é que Deus realiza seus planos no livro de Gênesis? Não é porque os homens são fiéis, mas porque Deus é fiel. Ele arruma um jeito de fazer o plano se cumprir, mesmo com os homens infiéis. Mesmo com os homens pecando. Jacó recebeu o que ele plantou. Então, todo castigo na Bíblia é assim. Todo castigo na Bíblia, Deus faz com que receba o que aquela pessoa plantou. E por isso você deve crer na justiça de Deus. Creia na justiça. Essas histórias... Tem gente que começa a ler a Bíblia e acha assim, todo mundo que eu for ler na Bíblia é uma pessoa muito boa, muito justa. Não, a Bíblia descreve o mundo como ele é. A Bíblia descreve o mundo como ele é. Na Bíblia você vai ler histórias de caloteiros, de enrolões, de gente que matou, de gente que mentia, de adúltero. E só tem um justo na Bíblia, que é Deus, que dá a cada um segundo as suas obras. Então essas histórias devem nos levar a temer a Deus. Eu não quero terminar igual Jacó. Por isso que eu quero ensinar meus filhos. Por isso que eu não quero levar meus filhos para essas terras doidas. Jesus diz, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Ou seja, você quer ser tratado com justiça, seja justo. Você não quer ser enganado, não engane. Você quer ser amado, ame. Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. E o que ele deu aos apóstolos, e a recompensa é assim também. A recompensa é assim também. Nós somos recompensados também de acordo com as nossas obras. Então, os 12 apóstolos que foram perseguidos em Israel, eles serão os juízes de Israel. Vocês estão entendendo? Aqueles que foram perseguidos e injustiçados, haverá um acerto de conta em que eles serão juízes. Eles serão juízes. Saiba que se tudo o que fizeram contra você, se você é a parte justa, haverá um acerto de conta. Você se encontrará com o malfeitor no juízo final e Jesus terá o prazer de dizer, manda esse desgraçado para o inferno. E quem não crê no inferno, não crê na justiça de Deus. Isso é uma coisa que o povo gosta de negar. Eu não acredito no inferno. Como que você pode não acreditar no inferno se Deus é justo? Por que você acha que assassinos, ladrões, mentirosos, aqueles mandamentos que nós vimos aqui, por que essas pessoas vai terminar tudo bem? Não vai terminar tudo bem. Pode estar tudo bem por um momento. Esse cara pode ter dinheiro agora, pode estar com saúde agora, mas não termina tudo bem porque tem um Deus justo. Agora, se você é o malfeitor, se você é injusto, saiba que você vai estar do outro lado. Você será condenado, número 1, por Jesus e número 2, pelas pessoas que você feriu.
Se você fez maldade contra as pessoas, se você não acertou as contas aqui, você tem que acertar as contas aqui. Você será condenado por essas pessoas no juízo final. Haverá um acerto de contas, você vai ter que olhar no rosto delas. Jesus vai colocar você face a face com as suas vítimas. Tem gente que acha que morreu e acabou, né? Não acabou, não. É aí que começa de verdade. É aí que é o acerto de contas. Então isso aqui é uma oportunidade para nós fazermos uma alta reflexão. De qual lado a gente quer estar no juízo final? Dos justos ou dos condenados? Não é muito claro aqui? Jesus não é muito claro? Tive fome, me deste beber. Eu fico pensando como é que vai ser aqueles pais que Jesus vai perguntar por que você não deu de comer nem para o seu filho. Porque se até para o estranho aqui, e o pai que não deu de comer para o filho? E a mãe que abandonou os filhos? E o marido que desprezava a esposa? E a esposa que desprezava o marido? Deus dará a cada um segundo as suas obras. Na semana que vem, nós vamos comentar o verso 29. Vamos orar. Altíssimo Deus, que nós venhamos ser justificados pela fé, lavados por Jesus, purificados, para que deixemos de ser ímpios e sejamos justos. Nós cremos que haverá um juízo final. Nós cremos que haverá um acerto de conta. Nós cremos que, como Deus é justo, Ele colocará face a face vítima e malfeitor, para que cada um receba de acordo com o que fez. Senhor, eu te dou graças, porque há um paraíso, há uma vida eterna, e eu te dou graças porque há um inferno. Porque isso nos revela que há uma justiça no universo e que a maldade não continuará para sempre. Nos dê, Senhor, um coração para entender, quando nós vermos a maldade nesse mundo, quando nós olhamos para pessoas covardes, que nós venhamos lembrar que há justiça da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém.